Bom, seguindo um pouco o assunto de ontem, que eu falei sobre as máscaras e de como nós temos dificuldade de falar a verdade quando quando nós nos despimos das próprias máscaras. E aí nós nos escondemos atrás da internet, atrás de um personagem, atrás de um cargo aí conseguimos muitas vezes ser verdadeiros, porque ser verdadeiro na cara pode ser um problema das mais variadas ordens. E uma das formas que se aprende, até em função dos romances, novelas e essas coisas dramáticas que a gente acaba aprendendo, é, em vez de dizer as coisas, mandar recado. Então a gente não diz as coisas da melhor forma, ou ainda, avisa o fulano, tá, que eu não vou. Isso é um alívio, né? Porque daí tu não precisa dizer que não vai, tu põe. Daí o mensageiro muitas vezes morre porque mata o mensageiro, porque ele representa uma mensagem. E eu estava conversando acho que foi até com a Ana Lu essa semana, de como algumas pessoas, todos nós talvez, temos dificuldade de dizer, por exemplo, se alguém te convida para jantar, não quero, muito obrigado. Você consegue dizer, eu não quero ir jantar. E aí muitas vezes eu consigo dizer, mas aí se eu digo, não quero, obrigado, a pessoa fica ofendida contigo, porque ela se sente não amada. Ou sei lá, né? Então, o que normalmente a gente faz? É que hoje eu tô sem tempo. Não, é que automaticamente, é muito automático o nosso HD aqui procurar, dar um search, qual é a desculpa que eu vou dar para não aceitar esse convite, porque, sei lá, eu quero ir para casa, assistir um Netflix. Então tem várias coisas interessantes nessa comunicação, né? E no medo que eu tenho da rejeição, tanto para mandar recado, tanto para dar uma desculpa que ela é furada e não dar real, só olha, claro, não precisa ser dele. Só que daí ou é isso, ou a pessoa vira um sincericida. Vamos jantar, senão não gosto de ti. Não precisa chegar nesse ponto, né? Mas como que a gente se relaciona com esse medo, tanto ao falar, ao se comunicar, ao transmitir, e o medo de receber a informação? Dá um exemplo que eu tenho trabalhado com a minha equipe, eu tenho trabalhado nas consultorias. Eu assisti isso numa palestra do Bob Chapman. Quem gosta de gestão pode buscar lá no Google Bob Chapman. Ele escreveu um livro sobre True Leadership e constrói empresas centradas nas pessoas, empresas humanizadas, empresas humanas. E o que ele trouxe? Numa das palestras que eu assisti. Primeiro, liderança é um privilégio. Porque é um privilégio de tu ter pessoas que te seguem. Então, tu tem que honrar o privilégio daquelas pessoas de ser o líder das pessoas que te escolheram. Então ele já se fala muito em líder servidor, ele entra um pouco nisso. Segundo, sendo de baixo para cima, de cima para baixo, na variação que for, do chefe, do líder, do membro de equipe, do amigo, da mulher, do namorado, essa pessoa, imagina a coragem que a gente tem que ter para dar um feedback para alguém. Tem que ter coragem, porque tu não sabe como é que a pessoa vai reagir, como é que a pessoa vai estar do outro lado. E normalmente eu vejo o feedback, primeiro tem que ter coragem, segundo é um ato de amor. Porque se a pessoa te dá o feedback, ela acredita, provavelmente, que tu tem chance de evoluir, né? Você dá o feedback para alguém que você acha que não tem nenhuma chance de evoluir. Não, essa pessoa não adianta falar. Ou que se você fala, ela te agride de volta, tu fala uma, tu fala duas, tu fala três, daqui a pouco não fala mais. Então, é um ato de extrema coragem e na mais, às vezes, um ato de amor, tu dizer para as pessoas aquilo que tu sente, daquilo que as pessoas fizeram, no afã de que a pessoa melhore.
Então se alguém... Só que daí tu começa, então tu teve a coragem, tu teve aquele ato de amor de dar o feedback. Deste o feedback, o que acontece em seguida? De regra, mas é que não foi a intenção, veja bem. Aí começam todas as explicações de quem fez alguma coisa. Olha que nefasto esse looping. Porque se a pessoa te causou mal, ela te causou mal, tu teve a força para dar o feedback, e a pessoa automaticamente tira o foco da tua dor, ou seja, olha, isso que tu fez me fez mal. Mas não foi minha intenção, começa a justificar. No momento que tu tira a atenção de mim, da dor que tu me causou, e passa a se justificar, tu traz atenção para ti, tu tá fazendo mal pela segunda vez. Primeiro pelo mal que tu fez, segundo pela desatenção que tu trouxe quando a pessoa que teve a coragem de dar feedback trouxe nessa situação. Então, se a pessoa que fez mal, quando ouve o feedback, passa a se justificar, botando foco sobre o próprio ego, ela causa o mal pela segunda vez. Para a gente pensar nisso, tá? Porque a gente, assim, não se justificar é muito complicado, né? Porque, vou dar um exemplo ridículo, tá? Imagina que você, que Deus nos livre, atropele que você é menos dramático, atropele e quebra a perna de alguém, tá? Com patinetes que estão na moda. Você atropelou, o cara quebrou a perna do cara com patinete. O fato de você não ter tido a intenção de atropelar e quebrar a perna vai diminuir a dor da perna quebrada? Não vai. Então não justifica. Olha, desculpa, não estava prestando atenção, vou te ajudar, age de tal forma a fazer diminuir a dor. Agora, não foi minha intenção, e daí muitas vezes não foi minha intenção, tu que te atravessou na minha frente. Daí, além do cara, além de não pedir desculpas, se justificar, se der, ele dá um jeito ainda de dar um ipom, dar um looping e botar a culpa no cara que foi atropelado. Exatamente. Então, qual é uma das propostas? Está dentro dessa caminhada de autoconhecimento. Sempre que qualquer coisa dessas que acontece, que nos deixa desconfortável, que a gente gera desconforto, traz o olhar para ti. No caso de desentendimento entre duas pessoas, olha primeiro para ti. Pega isso, uma proposta, pega isso como uma regra geral. Briguei com um amigo, traz atenção para ti. No sentido de, qual a minha responsabilidade nesse problema? Não atenção para mim de se justificar. Pode parecer, não é para ser antagônico isso que eu estou dizendo. Então, no caso de desentendimento entre duas pessoas, traz atenção para a tua responsabilidade no processo. Porque sempre é a pessoa mais evoluída, pelo menos na situação, que resolve o problema. A pessoa menos evoluída normalmente causa problema. Mas evoluída resolve, não é uma coisa óbvia isso? Tem vezes que é situacional, né? Tem um dia que eu estou menos evoluído, tem um dia que eu estou mais evoluído, né? Isso não é uma coisa, um estado de ser normalmente, mas as pessoas com mais consciência, na minha opinião, têm a responsabilidade de tomar a iniciativa da conciliação. Ou pelo menos diminuir os estados de insatisfação. Essa é uma proposta. E aí, em época de redes sociais, em que as pessoas não falam para ser compreendidas, as pessoas falam para se expressar. Eu falo, mas por que tu está falando isso? Porque para me expressar. Tá, mas por que tu quer que alguém te compreenda? Não, é só uma manifestação livre da minha expressão. Ok. Mas você está preocupado em realmente comunicar? Você que ouve, exercita o deep listening, a capacidade realmente de ouvir, até a dor atrás daquela agressão da pessoa. Barbada é isso que eu estou dizendo. Óbvio que não. São propostas bem difíceis. E para fechar, resumir essas 10 minutinhos aqui, na minha opinião, falta amor na comunicação, de maneira geral. Se liga aí.